2021, mais de um ano de uma das maiores pandemias da história, Tóquio será sede das Olimpíadas. Parece louco, mas a primeira vez que Tóquio foi escolhida para ser sede das Olimpíadas, outro acontecimento histórico marcava o mundo: a Segunda Guerra Mundial. E aí fica uma questão na nossa cabeça: como é que fica uma competição marcada pela disputa entre países em anos de conflitos territoriais, sendo que esses mesmos países estavam se destruindo há pouco tempo devido aos conflitos territoriais serem em escalas mundiais? Olimpíadas durante e entre guerras mundiais. Esse é o vídeo de hoje. Eu sou a Esther. E eu sou o Carlos. E esse é o canal Espaço Geográfico. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de dar o seu like e ativar o sininho para os próximos vídeos, tá? Bom, em 1936, no encerramento das Olimpíadas que aconteciam em Berlim, Tóquio já era certa para sediar a próxima edição das Olimpíadas, que aconteceriam em 1940. O que ninguém esperava, ou na verdade esperava, porque o mundo estava passando por uma série de conflitos já, é que aconteceria a Segunda Guerra Mundial. Diferentemente do que aconteceu esse ano, em que as Olimpíadas em Tóquio foram adiadas de 2020 para 2021, naquela ocasião as Olimpíadas em Tóquio foram canceladas e elas só seriam realizadas em Londres, só que em 1944. Mas elas também foram canceladas devido às condições da cidade pós-guerra. Mas aí quais foram as condições dessas Olimpíadas? Como estavam as tensões entre esses territórios e esses conflitos interferiam diretamente nessas competições? Na verdade, o que a gente pode falar aqui são de Olimpíadas entre guerras, porque na verdade todas as edições que aconteceriam durante as guerras foram canceladas. Podemos falar nas Olimpíadas de 1912, quando a Guerra Mundial já estava orquestrada, as tensões políticas já estavam estabelecidas em meio a grandes expansões territoriais, que essas expansões que levaram às inúmeras guerras no século passado, fora a corrida imperialista por busca de controle de regiões estratégicas, né, ou ricas em recursos naturais, do continente africano e dos continentes asiáticos. Os Jogos de 2012 ocorreram em Estocolmo, na Suécia. A Suécia ela não participou, foi um dos poucos países que não participou da Primeira Guerra Mundial. Entretanto, muitos países extremamente ativos na Primeira Guerra e também envolvidos em outros conflitos, como a Alemanha e a França, participaram das Olimpíadas. É legal falar que essa foi a edição das Olimpíadas que pela primeira vez teve participantes de todos os continentes do mundo. Bom, apesar de haver os conflitos externos, essas Olimpíadas também foram bastante reconhecidas devido ao nível de organização do governo sueco, né? E também por outros acontecimentos, como a gente pode citar aqui a luta do finlandês Alfred Keinesman com o russo Hennis Koleman. A luta deles durou exatamente 11 horas. É isso mesmo, galera. 11 horas de pura trocação de soco entre duas pessoas. Bom, as Olimpíadas aconteceram em 1912 e estavam previstas para acontecer em 1916 em Berlim, na Alemanha. Só que aí durante esses 4 anos teve alguns probleminhas. Embebedados no discurso de consolidação e expansão territorial, na intenção de expandir os seus mercados e de impulsionar suas regiões industriais, países como, na verdade, o Império russo, otomano, britânico, austro-húngaro, né, se envolveram em várias cagadas envolvendo alguns outros países, como a França, a Itália, o Japão, a Bélgica e a Nova Zelândia. Alguns países que viviam sob o controle imperialista, né, na África, e em 1914 implode a Primeira Guerra Mundial. E assim, a Alemanha ainda é um império novo, né? Se comparada a países vizinhos, ela acreditava que não tinha muitos territórios.
Então ela começa a declarar guerra a países de grande influência mundial, como a França, que um pouco tempo depois ganha o apoio ali do Império Britânico. A partir daí foi declarada uma guerra que se concentrou na Europa, mas teve países participantes de todos os continentes. Poucos anos depois das Olimpíadas de 1912, que eu falei para vocês, que também reuniu participantes de todos os países do mundo. E aí se construíram algumas conflitos e alianças dentro de uma estratégia geopolítica, né, na tentativa do controle de novos territórios ou para assegurar os seus. E isso alimentou uma série de tensões que originou alguns conflitos extremamente violentos e desumanos entre os países. E a Alemanha, durante toda a guerra, foi um dos estados mais ativos. Ela expandiu seu território e também continuou arranjando treta com os seus países vizinhos. Não só isso, mas ela continuou a busca pela dominação de territórios distantes, usando a justificativa de que ela foi prejudicada na partilha de outros continentes. Isso significa que a Alemanha ficou com uma relação muito desgastada com relação aos outros países do mundo, né? Qual foi o resultado disso? Foi que em 1916, quando as Olimpíadas eram para acontecer em Berlim, elas nem aconteceram. E em 20, a Alemanha ela não foi nem convidada, né? Junto com outros países, como a Turquia, a Áustria, a Hungria e Bulgária, isso. A justificativa foi que esses estados foram os grandes responsáveis pela guerra. Então não existia a possibilidade deles participarem de um evento internacional que representava tanta coisa. Essa foi uma das punições aplicadas à Alemanha. Esse acúmulo de punições acabou alimentando um movimento que levou à ascensão do nazismo. E o nazismo foi o grande causador da próxima guerra. Enfim, as Olimpíadas que foram, no caso, realizadas após a Primeira Guerra Mundial, elas foram realizadas na Antuérpia, na Bélgica, que foi uma forma que o Comitê Olímpico viu de homenagear uma cidade que foi altamente atingida pela guerra. Mas isso só mostra a influência dos estados de Inglaterra e França dentro do comitê, né? Tendo em vista que ela viu uma forma de homenagear os países que estavam entre os aliados e excluiu o lado que foi derrotado na guerra. A questão é que as Olimpíadas de 1920 tiveram vários problemas logísticos causados pelos problemas que a cidade vinha passando por causa da guerra. Inclusive, alguns atletas tiveram que se hospedar na casa de famílias belgas. Os problemas estruturais eram nítidos naquele momento. E uma curiosidade é que o Brasil participa pela primeira vez nessas Olimpíadas de 1920, levando aí 21 atletas, todos homens, conseguindo trazer 3 medalhas. Sabia disso? As medalhas foram medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. Tudo no atletismo? Não, tirou a Então tá. Depois disso, né, em Paris, na França, em 1924, eles sediaram as Olimpíadas. Bom, e é lógico que a Alemanha, devido ao embate direto com a França na Primeira Guerra, não participou daquele evento, né? Diferente de outros países, como a Áustria, a Hungria, a Bulgária, a Turquia, que participaram, né? Ou seja, geral que tinha sido impedido, participaram menos a Alemanha. E muita coisa rolou no mundo durante esse período. Em 28, a Alemanha volta a participar dos Jogos Olímpicos. Em 32, ela acontece nos Estados Unidos. E em 36, a Alemanha volta a sediar os Jogos Olímpicos. A grande questão é que, nesse momento, quem exerce poder sobre o território alemão é o regime nazista, comandado pelo Adolf Hitler. E o nazismo ele agia de acordo com as ideias ultraconservadoras da raça ariana, né? Do revanchismo contra aqueles países que tinham participado na guerra contra a Alemanha e do ódio também aos judeus, né? Era um regime extremamente autoritário. E dentro desse mesmo contexto, o Comitê Olímpico resolveu deixar a sede para Berlim. Muito bizarro, né? Muito. Tá bom que a cidade foi escolhida 2 anos antes do Hitler assumir o poder, mas eles permaneceram com essa decisão até os dias da competição.
Na verdade, a maioria dos chefes de Estado não viam com estranheza o surgimento de regimes fascistas na Europa na época. O ponto é que o Hitler viu uma oportunidade nas Olimpíadas de mostrar uma Alemanha totalmente forte, reestruturada e moderna, né, para o mundo todo. Para ele era uma oportunidade muito grande de mostrar para o mundo o que era a Alemanha nazista e o que estava por vir. Então foi nessa realidade que aconteceu a histórica Olimpíada de 1936, né, as últimas Olimpíadas antes da Segunda Guerra Mundial. E nela aconteceu muita coisa. Hitler não economizou para investir na infraestrutura dos Jogos Olímpicos e no final eles lideraram o quadro de medalhas. Mas muitas coisas históricas, muitos acontecimentos históricos aconteceram nesse momento. Uma das histórias mais conhecidas é a do Jesse Owens, um atleta negro americano que quebrou recordes e conseguiu conquistar 4 medalhas de ouro, sendo destaque total das Olimpíadas, e tudo isso acontecendo enquanto Hitler assistia na tribuna. E o fato de Owens, um negro, né, tá quebrando recordes e colecionando medalhas na frente de um ditador abertamente racista, né, e fora o fato dos americanos não terem uma boa relação com Hitler, porque segundo Hitler, eles foram responsáveis pela crise de 29, que afetou, né, que afetou muito na Alemanha. Isso contribuiu para que o evento ficasse muito mais interessante. Dizem que Hitler nem assistiu um Owens subindo ao pódio. Outro fato histórico também para os Estados Unidos, que tinha a sua democracia restringindo vários direitos civis aos negros no seu território. Bom, Owens não foi o único negro a ganhar medalhas em 1936 e nem o único americano. Franceses também ganharam medalhas naquele território que seu líder queria vender como uma democracia. Tanto é que às vésperas dos Jogos eles retiraram todas as propagandas antissemitistas e também estabeleceram que estrangeiros não seriam sujeitos às leis contra a homossexualidade que vigoravam no país. Exatamente. E aí acabou as Olimpíadas e voltou toda aquela perseguição, né? E tudo aquilo que a gente já sabia que acontecia. Depois das Olimpíadas, Tóquio foi escolhida para sediar as próximas Olimpíadas em 1940, né? O problema foi que em 1939, outra grande guerra seria iniciada por essa mesma Alemanha nazista, que a gente já conhecia, em uma ação direta para uma expansão territorial. E BUM! Cancelaram de novo as Olimpíadas. Foi engraçado. A guerra se estendeu até 1945, com isso cancelou as Olimpíadas de 1944, que aconteceriam em Londres. Só foi acontecer em 1948, ainda em Londres, mas adivinha, a Alemanha não participou. E o comitê alegou que não havia uma nação reconhecida internacionalmente, pois o Estado estava dividido em 2. E além disso, outros países decidiram não participar das Olimpíadas, como o Japão, alegando estar se recuperando dos desastres causados pela Segunda Guerra Mundial. A Itália, que lutou no eixo do na guerra, apesar de muitas apelações ao Comitê Olímpico para excluírem ela foi convidada a participar da competição e participou. É lógico que muitos atletas, né, muitos atletas olímpicos que lutaram a guerra, medalhistas em Berlim, eles faleceram durante a guerra. Bom, resumidamente, a ânsia pela expansão territorial e as estratégias geopolíticas pelo controle de territórios importantes com recursos naturais, ou pelo menos que facilitassem a circulação de mercadorias, levaram a essas grandes guerras que impactaram negativamente o mundo todo. E a não realização desses Jogos Olímpicos, ela foi um desses impactos, né? Mas eu diria que foi o menor comparado ao número de mortos que a gente teve dessa tragédia, né? Que foram as 2 guerras mundiais. E também a gente tem os traumas psicológicos que foram causados nos sobreviventes e a estrutura que eles vivem. Meu bem, bom, esse foi o vídeo sobre as guerras mundiais e as Olimpíadas. Futuramente a geopolítica influenciou no desenvolvimento de vários Jogos Olímpicos
e muitos outros fatos históricos continuaram acontecendo durante as Olimpíadas, mas isso são cenas para um próximo vídeo. Isso mesmo, e a gente vai gravar, e aproveita e já segue lá nas nossas redes sociais, não esquece de se inscrever, de curtir e compartilhar com os amigos, beleza? Que a gente vai estar soltando muito mais conteúdo interessante para vocês. Obrigado, galera. Fui!